Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, mais um dia se inicia. Eu, Lani Nola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. É uma honra te ter aqui como companhia nessa manhã tão preciosa e juntos nesta viagem nós vamos caminhando em toda a Bíblia, em cada lugar que nós temos ido, nós temos aprendido um pouquinho de cada mulher que teve sua trajetória e deixou um legado como ensinamento e que nos ajuda e nos auxilia até hoje. O nosso amigo Espírito Santo está aqui e ele é aquele que nos ensina. Nós não precisamos de maneira nenhuma fazer esforço, porque não é por mim, não é na força do nosso braço, mas é ele que nos ensina todas as coisas. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre a mulher pecadora, que está lá em Lucas. A história dela é muito conhecida. Eu vou estar lendo lá em Lucas do 7, do 36 ao 48. Se você quiser me acompanhar, vou estar lendo na NVT e a gente vai aprender um pouquinho mais dessa mulher hoje. Vamos lá, vamos ser ousados em Deus a aprender tudo que Ele tem para nós nesta manhã. E se você pode, pegue sua caneta, seu caderninho e anote tudo o que o Pai falar para você nesta manhã. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, aleluia, e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse sobre eles: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo para lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Caso nenhum dos seus devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com lágrimas e os secou com os seus cabelos. Se vocês derem uma estudadinha, vocês vão perceber que naquela época, por andar de sandálias, a pé, por muito tempo, então quando se recebia alguém em casa, eles ofereciam uma bacia com água para lavar os pés. E Jesus está dizendo para ele: nem isso você fez. E ela, com suas lágrimas, os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muito, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Até aqui, glória a Deus. A Bíblia nos relata a história desta mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com o puro nardo, um óleo perfumado de grande valor, guardado em um vaso especial, o vaso de alabastro. Era incomum que um pecador entrasse na casa de um fariseu,
Mas essa corajosa mulher não se importou com isso. Os fariseus não gostavam de se misturar com os pecadores, entre aspas, pois se achavam melhor do que os outros. Mas essa mulher, ousadamente, sabendo que Jesus estava lá, ela não quis nem saber, quebrou os protocolos e foi. Vocês sabem que uma vez, vou contar para vocês um testemunho lindo, no qual eu aprendi muito com essa pessoa. Nós estávamos num lugar, estávamos recebendo um homem de Deus, um profeta que a gente amava muito, um saudoso profeta, que ele já está com Jesus hoje. E naquele dia nós ficamos admirados, porque nós tínhamos uma pessoa a quem nós poderíamos até dizer que, como assim? Ela foi tão inconveniente fazendo aquilo. De repente, no meio do culto, o pastor ministrava. Ela veio com uma bacia e uma toalha. Deus direcionou ela. Uau, quando eu lembro, foi muito forte, gente. Deus direcionou uma menina. Do nada, ela chegou com aquela bacia para lavar os pés daquele homem que estava ali nos servindo com a palavra. Na época, eu confesso que eu, como muitas pessoas, dizia assim, meu Deus, que ousadia. E até pensava, como assim, que inconveniência fazer isso? Mas depois ele testemunhou que o pai disse que alguém faria isso. Deus estava trabalhando com ele em algumas coisas e disse que Deus ia honrar naquele lugar. E ela, com a sua simplicidade, lhe deu honra lavando os seus pés. Aquele céu foi rasgado naquela noite. E nós falamos que ousadia e coragem desta menina. Por mais que os nossos olhos, nós diziam, uau, o que ela está fazendo? Ela teve muita coragem, obedecendo a voz de Deus, e ela teve sensibilidade, assim como Maria. Sabe que eu peço a Deus que eu tenha essa coragem, essa sensibilidade de quebrar protocolos e fazer simplesmente o que Jesus nos manda fazer. Não ficar olhando para as nossas limitações, para os nossos problemas, mas ser ousada como aquela menina naquele dia, como Maria foi nesse dia na casa de Simão. Jesus havia recebido um convite para ir jantar na casa de um homem muito importante e todos estavam ali envoltos a ele, aguardando o desenrolar de jantar, quando de repente eu fico aqui imaginando a cena, gente, assim como aquele dia eu presenciei. Uma mulher do nada, diga-se de passagem, quebra um perfume caríssimo aos seus pés, o adorando. Primeiro, uma mulher naquela época jamais deveria chamar a atenção. Ela não tinha voz, ainda mais uma mulher pecadora. Deveriam simplesmente servir os convidados e cuidar dos filhos. Porém, essa mulher pecadora e ousada rompeu as barreiras da sociedade e deu o que tinha de melhor a Jesus. Muitos já ouvimos falar dessa mulher. A história dela nos encoraja até hoje. Eu quero fazer uma pergunta para refletirmos. Estamos dando o que temos de melhor ao Senhor? Ou nos sentimos ameaçados pelas pessoas e circunstâncias que nos rodeiam? Como está o nosso coração quando Deus nos dá uma direção para fazer? Que nós possamos essa manhã ser cheios de ousadia como esta mulher naquele dia. Essa mulher rompeu os paradigmas. Ela lembrou do que Jesus havia feito por ela. Enfrentou os olhares de julgamento das pessoas ao seu redor, inclusive dos discípulos, gente? A pecadora, imediatamente tomada de grande emoção, não pôde se conter. Num soluço, ela derrama lágrimas sobre os pés do mestre. Como pode isso, Senhor? Meu Deus, ela começa a lavar os pés dele e os enxuga com os seus cabelos. Aleluia! Muita ousadia, muita gratidão eu vejo aqui. Havia murmúrios sobre quem ela pensava que era. E Jesus, se soubesse quem ela era, como é que ele está ali, dirigindo a palavra para ela? Porém, lá em Lucas 7, 44, 45 e 48, Jesus fala. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora que entrei, ela não para de beijar os meus pés. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Ouse obedecer à voz de Deus, não deixa que nada ao teu redor te intimide.
Muitas vezes a gente vai para um cumprimento do propósito no Senhor e os olhares das pessoas nos intimidam. Nesta manhã o Senhor está quebrando tudo isso e dizendo que os nossos pecados estão perdoados. Sim, porque muitas vezes nós estamos fazendo a vontade do Pai e vem acusações de pessoas, olhares, circunstâncias, querem nos roubar do lugar onde Ele quer que nós estejamos, mas o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Jesus o admoesta com uma palavra. Um homem emprestou dinheiro às 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, generosamente perdoou ambos e os cancelou suas dívidas. Qual deles os amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Pega essa lição de hoje como uma luz para a tua vida. A quem muito é perdoado, muito perdoa. E muita gratidão tem no coração dessa pessoa. Ela não sabe o que fazer para agradecer por aquilo que o Senhor fez na vida dela. Que eu e você possamos ter esse coração, porque Ele muito nos perdoou. Em Marcos 14, do 6 ao 9, diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-las sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão sempre. Como falamos antes, eles estavam discutindo o valor do perfume, afinal, ela valia muito. Questionaram que poderia ser vendido e dado aos pobres. Afinal, este vaso de unguento valia mais de 300 denários. Cada denário era salário de um dia de um trabalhador. Porém, Jesus os recriminou, dizendo: eles estavam olhando apenas para o dinheiro. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez lhes será contado e dela se lembrarão. Nós sabemos que o interesse deles não era ajudar pobre algum, mas pegar aquele vaso de alabastro caríssimo para eles. Principalmente Judas, né, gente? Porém, o que aprendemos com essa mulher que, lançando aos pés de Jesus, deu o que tinha de melhor, rompendo muitos limites e quebrando paradigmas. Ela ousou quebrar-se diante dele, lavar os seus pés e secar com os seus cabelos. Nos mostra gratidão. Afinal, a quem tanto foi perdoado, muito perdoa. Devemos sair do lugar que as pessoas nos colocam. Um lugar onde a gente muitas vezes se reprime a si mesmo. E nos lançar aos pés do nosso amado. Não se contente com os rótulos da sociedade. Eles querem nos impor coisas que Cristo não nos impõe. Ele já perdoou os nossos pecados. Seja grato e dê a resposta que o Senhor está esperando da tua vida. Viva o que Deus designou para você. E deixe assim o seu legado. Amém? Deus te abençoe.